Olá, boa noite. Hoje estamos mais uma vez com o Encontro com o Escritor, né? Um evento da editora Sedu. Estamos com o professor Sóstenes Erickson, que vai abordar para nós a palestra Ler é Conhecer, Escrever é Eternizar. Ele é professor da Universidade Federal de Alagoas, do curso de graduação em enfermagem e do programa de pós-graduação em Linguística e Literatura. É graduado em enfermagem pela Universidade de Pernambuco, graduado em letras em inglês pela UNEAL, é graduado também em pedagogia pela UNITA, possui doutorado em linguística pela UFAL e estágio pós-doutoral pela Unicamp, com atividade de pesquisa em Paris. Suas pesquisas se concentram em análise do discurso, enfermagem, saúde coletiva e educação. Autor de vários artigos, capítulos e livros publicados no Brasil e no exterior. Ele hoje vai nos apresentar 3 livros, onde ele vai destacar um que está intitulado Educação em Perspectiva, Contribuições do Sertão Sergipano. Boa noite, professor Sóstenes, seja bem-vindo em mais esse momento. Agora é com você. Boa noite às pessoas que nos acompanham. É uma satisfação imensa poder participar desse encontro e, ao mesmo tempo, aproveito esse momento aqui das boas-vindas às pessoas que estão nos assistindo para agradecer, não só pelo convite, mas também parabenizar a editora Sedu por esta iniciativa. É um momento importante de aproximação. Às vezes a gente pega um livro e vai lendo, e eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Como que essa pessoa escreveu? Como foi esse processo de criação? Como que chegou até esse produto que parece, né, ser um processo simples? Mas, na verdade, às vezes o livro decorre de uma vida. Uma biografia, por exemplo, é um livro que traz uma trajetória de décadas, por vezes. Então, é interessante pensar esse momento também como um momento pedagógico. Então, eu queria parabenizar pela iniciativa, dizer que eu fico muito honrado em poder estar aqui com vocês e agradecer também às pessoas que nos acompanham. Já de agora, né, dizendo da satisfação de poder, ao final desse momento, trazer uma novidade aí da editora. O conselho, né, científico da editora vem aí na sua parte editorial com uma novidade que eu tenho certeza que depois dessa palestra vai incentivar aqui leitoras e leitores a serem também escritoras e escritores. Em relação a esse tema, eu diria que é uma ousadia hoje a gente trazer algo que aproxime duas coisas que são extremamente complexas, que é conhecer e eternizar. Conhecer porque o processo de conhecimento, o processo de construção do conhecimento é um processo muito complexo, que envolve várias competências, várias habilidades, e tornar isso, que às vezes é muito singular do sujeito, como algo que se eterniza, é um desafio. Muitas pessoas com as quais eu converso dizem que jamais pensaram em ter um texto seu publicado. Quantos de nós não conhecem um momento da vida em que a gente escreve alguma coisa, põe lá numa gaveta e acha que aquilo ali ninguém nunca vai ler? Então, nesse momento de reflexão, é importante que a gente se veja não só como leitores e leitoras, mas também como escritores e escritoras. E nessa minha reflexão, eu gostaria de iniciar dizendo que ler, primeiro, é ler o mundo. E a gente começa nessa experiência de ler o mundo desde o nascimento. É interessante pensar, e aí Piaget traz contribuições muito interessantes na área da educação, a partir dos conhecimentos da psicologia e de outras áreas, colocando como que uma criança ela já vai interagindo com o mundo e como que a sua personalidade ela vai se estruturando a partir dessa relação. Uma relação muito complexa que envolve os sentidos humanos, que envolve outras pessoas, envolve um processo de socialização, de modo que quando a criança chega à escola, quando a gente está agora falando sobre escolarização, ela já chega com muito desse aprendizado sendo utilizado no seu dia a dia.
E aí é um processo que eu diria que só termina quando a última pessoa se esquecer dessa existência. Por isso que se eterniza, né? E é interessante observar que a partir desse momento em que se lê o mundo, se pode também passar a pensar na possibilidade de ler aquilo que está registrado de forma textual e não textual. Durante a história, a gente tem registro de momentos em que não se tinha ainda a escrita, que a gente vai localizar isso lá com os fenícios, e a humanidade já procurava, de algum modo, marcar a sua existência a partir das pinturas rupestres, a partir da produção de utensílios para sua sobrevivência. Isso era, de algum modo, uma forma de escrever, de registrar ali, embora a gente não pudesse falar de texto propriamente dito, mas esse registro está, de algum modo, marcado em pedras, em cavernas, e vez ou outra a gente vai se deparar aí com essas descobertas que ainda nos fascinam tanto. Daí o processo de escolarização, esse que é mais recente do ponto de vista da história, vai nos ensinando as diferentes habilidades e competências que envolvem o processo de leitura e de escrita. E aí eu queria me deter aqui a uma questão muito interessante, essa mais contemporânea a esse momento que nós vivemos, que é o espaço virtual, o espaço digital, a inteligência artificial produzindo textos. Então a gente tem diante de nós hoje desafios imensos que vão colocando para nós possibilidades diversas, né? Possibilidades, eu diria que muito diferentes do que a gente pensaria há 30, 40 anos atrás em relação a ler e a escrever. Vez ou outra eu recebo, por exemplo, no WhatsApp, uma mensagem e logo depois a pessoa pergunta por que eu não respondi. E propositalmente, vez ou outra, eu digo assim, sim, mas você não colocou uma interrogação, eu pensei que você estava afirmando, né? Eu entendo que começou com o que, com o qual, deveria ser uma pergunta, mas as pessoas vão se esquecendo da marca, né? Na escrita, dos sinais, da pontuação, e às vezes fazem uma pergunta escrita sem o sinal de interrogação. E eu estou colocando isso apenas como exemplo de como que esse desafio da escrita digital numa rede social, num aplicativo, por exemplo, pode interferir depois no momento em que eu preciso fazer uma escrita acadêmica. E aí, dentro da sociolinguística, a gente vai entender que as pessoas, dependendo do seu grau de conhecimento, da cultura, das expressões regionais, da forma como elas foram escolarizadas, elas vão assumindo na escrita papéis que representam a sua condição social também. E aqui não se trata do que é certo, do que é errado, mas de diferentes formas de expressar na linguagem aquilo que se entende, né, do que seria da comunicação e da não comunicação. Esses exemplos são mais simples, mas mostram para nós o desafio que hoje é manter a qualidade de um texto acadêmico e, ao mesmo tempo, não deixar de incentivar uma escrita livre, uma escrita poética, uma escrita criativa, muito típica, inclusive, da produção textual na área da literatura. Isso nos mostra a dimensão da responsabilidade que a escola tem em formar leitores e leitoras, escritores e escritoras que dependem do seu processo de leitura para escrever. E às vezes, talvez a nossa maior dificuldade com a escrita se dê em razão das nossas dificuldades com a leitura. E que leitura também fazemos? Porque existem vários gêneros textuais. E a gente tem aqui diante de nós uma geração que nem sempre valoriza a leitura ou essa leitura que a escola trabalha. E eu digo que, vez ou outra, a gente encontra crianças muito pequenas lendo obras da nossa literatura e eu fico me perguntando se essas seriam as obras mais indicadas para aquela idade, por exemplo. Às vezes dão uma impressão equivocada da literatura, que se trata de um texto muito rebuscado, quando, na verdade, talvez fosse interessante aproximar de leituras mais simples para que despertasse o gosto de ler. E, posteriormente, quem gosta de ler vai ler qualquer gênero textual. Então, essas nossas preferências acadêmicas, elas poderiam ser, talvez, até melhor aproveitadas
se a gente tivesse tido acesso desde muito cedo àquela literatura que mais nos interessava naquele momento. Isso pode ser um gibi, pode ser um cartoon, enfim, qualquer gênero textual que estiver ao alcance, né, e que desperte na criança esse gosto por ler. E aí eu falei uma coisa aqui que se trata do letramento acadêmico. Boa parte das pessoas que estão nos assistindo neste momento ou estão fazendo graduação, ou estão pensando em ingressar no ensino superior, estão fazendo um curso de especialização, uma pós-graduação. E aí, nesse nível de escolaridade, há uma exigência formal que é aquela de trabalhos acadêmicos. Um artigo científico, uma resenha, de repente fazer um ensaio, algo que seja, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso. E uma das maiores dificuldades das pessoas, muitas vezes, é o que é que eu vou escrever, como que eu vou escrever, o que é que eu preciso ler, então sobre que tema eu vou pesquisar. E a gente tem atividades imensas, né, aí para poder despertar o gosto de ler, despertar o interesse pela escrita acadêmica e, ao mesmo tempo, contribuir para que essa escrita acadêmica tenha a qualidade exigida nesse ambiente formal de aprendizagem. E aí eu costumo dizer sempre para as pessoas que não têm o hábito de ler, que elas leiam qualquer gênero que elas tiverem acesso, até que elas tenham gosto, né, pela leitura mais aguçado, porque daí em diante elas vão ler qualquer gênero que elas tiverem essa necessidade. Mas uma coisa importante para o letramento acadêmico é o quanto que a escola, o quanto que a faculdade, a universidade, ela pode contribuir para que essa escrita ela esteja dentro, né, das normas que estão exigidas, por exemplo, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, pelos editoriais, pelas revistas que têm ali normas pré-estabelecidas. Vez ou outra a gente se depara com a exigência, por exemplo, de não usar a primeira pessoa do singular nem do plural, fazer um texto impessoal. Então, acessar esses diversos recursos que a língua nos permite é algo que depende de uma certa abrangência, né, lexical, o conhecimento de palavras mais diversas. Às vezes a gente implica buscando um sinônimo, por exemplo, para evitar a repetição num parágrafo. Então, esses elementos linguísticos, textuais, eles podem ser acessados à medida em que a gente faz um uso mais ampliado da língua. Isso passa inevitavelmente pela leitura, pelo acesso à leitura. Muitos dos nossos estudantes não têm, às vezes, um ambiente letrado, não têm uma família que tenha o hábito de ler. Quantas pessoas a gente conhece cujos pais, mães, não tinham o hábito de ler para essas pessoas quando elas eram crianças? Então, elas acabam sendo criadas em lares que não têm um livro, que não têm um acesso a um jornal, né? E a algo que desperte a leitura de temas bem diferentes, como política, economia, cultura, lazer, leitura de entretenimento. E isso faz com que as pessoas elas tenham um léxico, um leque, né, de palavras no seu vocabulário, às vezes limitado, para aquilo que se exige numa leitura acadêmica, por exemplo. E esse problema, ele não é algo regional. Vez ou outra eu encontro pesquisadores e pesquisadoras de outras regiões do país, e eles também enfrentam, né, cada um com a sua particularidade, mas também enfrentam situações em que se localiza, às vezes na pouca leitura, um problema que acaba trazendo consequências também para a escrita. Tem um trabalho que é o trabalho de revisor de texto. E eu fico, às vezes, pegando alguns textos para ler, eu fico pensando como que um revisor ou uma revisora de texto deve sofrer quando ele se depara com essas fragilidades na escrita. Questões de concordância, questões de dificuldade com o uso dos pronomes, questões muitas vezes do uso dos conectivos, de modalizadores textuais. E isso tudo implica na forma como as pessoas leem e como elas escrevem. E o desafio talvez para nós seja utilizar as diferentes variações da língua portuguesa no Brasil, sabendo o uso de cada uma delas, a depender do seu contexto de fala. Então, não vou dizer aqui que quando eu estou digitando alguma coisa numa rede social, que eu estou pensando muito sobre as regras gramaticais, nem sempre. Mas quando eu vou escrever um texto acadêmico, eu me preocupo com quem vai ler esse texto. Então, a definição desse público impõe para mim um cuidado, uma atenção maior com essa escrita.
E aí eu, agora caminhando para um segundo momento aqui dessa fala, gostaria de dizer que quando a gente vai escrever um texto para publicar, essa é de longe uma das preocupações. Quem vai ler esse texto? Uma coisa é eu escrever para mim um bilhete em casa para lembrar de alguma coisa. Outra situação é eu enviar uma mensagem por um aplicativo de mensagens. E outra coisa é eu escrever um texto que vai ser publicado num livro. Então, se é essa a questão, publicar num livro, eu preciso de fato investir em leitura, me preocupar com a escrita e apostar que o trabalho de revisão vai ser bem feito ao ponto de olhar aquilo que a minha visão já viciada no meu próprio texto não consegue me permitir enxergar. Eu trago aqui, então, para esse momento, 3 obras que são as mais recentes. Coloco aqui já uma questão, né, dessa nossa possibilidade de publicar pela editora Sedu. Eu entendo que ela atende, né, um público específico, a localização geográfica também permite uma inserção em contextos que nem sempre outras editoras chegariam. Isso diz respeito ao acesso à publicação em obras com temáticas mais diversas. E já fica daqui o convite, né, para que as pessoas não só leiam as obras, mas também que se vejam enquanto escritores e escritoras em potencial. Então, não por ordem de importância, eu gostaria de iniciar aqui com uma coletânea intitulada Interdisciplinaridade, Educação em Perspectiva. Esta obra tem volume 1 e volume 2. É interessante dizer que, quando se trata de uma coletânea, é um conjunto de textos e geralmente tem um organizador ou organizadora, ou até mais de uma pessoa organizando. E geralmente as coletâneas elas têm um tema, né? Um tema mais geral, e a partir desse tema os capítulos vão sendo apresentados. Nesse caso aqui, esta obra ela traz, pela própria temática situada no campo da educação, ela traz estudos que foram feitos na região aqui de Alagoas, de Pernambuco, e é bem interessante observar como que o espaço da escola, por exemplo, pode ser pensado como um espaço potencialmente de pesquisa. Quantos de nós conhecem aí alguma experiência exitosa desenvolvida em sala de aula e que de repente virou um relatório e esse relatório foi entregue à coordenação pedagógica? Uma ou outra foto é publicada numa rede social e daí em diante entra para a saudade de quem participou. Aqui é um exemplo, né, mais concreto de como eternizar uma experiência exitosa no campo da educação. A gente tem aqui a oportunidade de compartilhar saberes e permitir que essas experiências, uma vez eternizadas pela palavra, que não volta mais, né? Há um escritor que disse que a palavra só é nossa até ser dita. Depois que sai, ou depois que se escreve, deixou de ser nossa e nunca mais volta, né? Isso é uma questão bem interessante, do ponto de vista até mesmo metafórico, né? Esse caráter eternizado que a palavra pode trazer, e a escrita é um exemplo disso. E aí essas pessoas que tiverem acesso a essas experiências poderão replicá-las em outros espaços de aprendizagem. E isso, sem dúvida alguma, traz enormes benefícios, tanto pensando a qualidade do processo de ensino e aprendizagem, como também a nossa formação na área da educação. Então, quando se trata aqui de educação em perspectiva e trazendo o tema, né, interdisciplinaridade, está se apostando não só no caráter formativo que essa obra pode trazer, mas também na sua condição de alcance para o espaço de sala de aula, a partir de experiências das mais diversas, que vão desde uma perspectiva de educação inclusiva, passando por educação indígena, pensando o contexto da educação quilombola, trabalhando aspectos da legislação, educação de jovens e adultos, educação ambiental. Então, há um leque aqui de possibilidades que podem ser alcançadas a partir de uma temática central, que é a interdisciplinaridade. Uma outra obra publicada no mesmo ano é Interdisciplinaridade e Educação em Perspectiva, essa daqui no volume 1. E aí é interessante porque quando se pensou em publicar volume 1 e 2, ao mesmo tempo em que se teve um cuidado de separar por temática, para que isso pudesse agregar
numa obra um público mais específico, se deixou em perspectiva o volume 3, 4, porque aí abre-se espaço para que outras experiências possam se somar a essas. Da mesma forma, obras que foram publicadas na área da saúde, como Educação e Saúde, e tantas outras possibilidades que essas temáticas mais centrais, eu diria que até transversais, elas podem contribuir. Mais recentemente, a editora Sedu lançou esta obra, também uma coletânea, Educação em Perspectiva, Contribuições no e do Sertão Sergipano. Aqui eu sempre digo que essa é uma obra que, a julgar pela capa, já se compra, né? A capa por si só já é uma obra de arte e queria daqui parabenizar a composição, a capacidade de criação de uma capa tão bonita e que representa tanto para nós, né, o nosso sertão. E aí não só o sertão nordestino, mas especialmente o sertão sergipano. Boa parte dos autores que publicaram aqui nessa obra trouxeram as contribuições das suas pesquisas de pós-graduação. E aqui é bem interessante observar como a pesquisa na pós-graduação ela ainda carece de espaços como esse de interlocução. Muitas vezes uma dissertação que é publicada fica, de fato, né, disponível num depositório de dissertações e teses, mas nem sempre as pessoas têm o acesso ou mesmo o tempo de ler a obra por completo. Quando se trata da publicação de um capítulo, se extrai daquela dissertação, muitas vezes, o mel, né, tirado ali como de uma colmeia. E é isso que esses autores fizeram aqui. Extraíram das suas pesquisas de dissertação, pesquisas de doutorado em andamento, aquilo que interessava para um público específico. E aí vocês têm, numa obra só, um mosaico de textos, né, um compêndio aí de publicações que são pensadas a partir do sertão sergipano ou no sertão sergipano, porque aí o sertão do estado de Sergipe se tornou o local da pesquisa, o campo de pesquisa, e um campo muito profícuo, né? Não só pela questão do Rio São Francisco, que está logo ali, né? E boa parte aqui dos autores e autoras é da região de Canindé, de São Francisco, mas também como um espaço de pessoas que estão investindo em educação, que estão trazendo contribuições importantes para que os indicadores de educação naquela região possam melhorar. E isso, sem dúvida alguma, serve de espelho mesmo para que outras pessoas em outros contextos também possam se investir, né, nesse sentido, né, se revestir dessa condição de pesquisadores e pesquisadoras e, por que não, publicar. E aí, deixando já aqui, né, uma notícia, né, um spoiler aí do que virá, o Conselho Editorial, a partir dessas experiências pensadas a muitas mãos e a muitas teclas, tem 5 lançamentos aqui, cujos editais sairão por esses dias. E eu queria dizer das temáticas, não vou aqui apostar, né, em detalhamentos, porque os editais o farão, mas apenas dizendo como que a editora Sedu ela tem pensado esse processo de formação, de contribuição para a pesquisa, de visibilidade para pesquisas que muitas vezes poderiam passar despercebidas, deixando escapar experiências brilhantes, extraordinárias, que são desenvolvidas aqui na nossa região. Então, a primeira é educação e cultura, uma possibilidade de interlocução aí com os estudos culturais, enfim, com a etnomatemática, enfim, cabe muita coisa para a gente pensar essa relação entre educação e cultura. Educação e direitos humanos, uma interface aí com muitas possibilidades de contribuição. Eu fico pensando daqui a quantidade de pessoas que, por exemplo, têm formação em psicopedagogia clínica institucional, fizeram seus trabalhos de conclusão de curso e que isso pode contribuir muito para que essa obra ela tenha desdobramentos, né? Não só um livro, uma coletânea em si, mas de repente volume 1, volume 2, então ela pode ter consequências também. Educação e saúde, e aí já abrindo espaço, né, para a área de enfermagem, a área de farmácia e tantas outras áreas aí que podem
fazer esse diálogo, né, também com a educação, com a formação. Educação e Sociedade, essa obra, a proposta dessa coletânea é voltada para problemas contemporâneos. Isso envolve globalização, envolve, por exemplo, a educação à distância, tem muito aí do que a gente trazer, inclusive da inteligência artificial. A gente, enquanto docentes, né, eu me incluo aqui nessa preocupação, a gente não tem ainda, muitas vezes, a medida exata das consequências que a inteligência artificial pode trazer, consequências benéficas, sem dúvida, mas também alguns outros problemas, né, de trabalhos copiados e trabalhos encomendados aí, entregues em poucas horas. Então, a gente fica daqui pensando, né, e especulando de algum modo, mas daí enfrentar isso como objeto de pesquisa, trazer um debate sério, bem fundamentado, é uma proposta interessante e que pode ser também incorporada aqui como algo que diz respeito aos problemas contemporâneos da educação. E uma outra educação em perspectiva, aí pensando, né, particularidades de uma obra como essa daqui, trazendo contribuições de pesquisadores e pesquisadoras e pensando aí a organização a partir das experiências, né, que os professores e as professoras têm, a exemplo da coordenadora, né, do curso de Pedagogia da FACEDU, a professora Edilânia Rocha, que está aqui comigo no estúdio. Então, de antemão, a partir dessas experiências, eu queria agora, para encaminhar aqui, né, uma consideração, seria a de dizer que todas as pessoas, elas, a seu modo, elas podem ser eternizadas a partir da escrita. Então, as experiências de ler, quantas pessoas tiveram suas obras publicadas e elas nem sabiam ler e escrever, mas alguém sentou ali perto, se ocupou, né, de colher as informações necessárias, foi, de algum modo, trabalhando essa produção, lendo, relendo, para que elas pudessem acompanhar, e essas histórias estão aí colocadas para a humanidade. Então, ninguém pode se esquivar, né, desse processo, é um processo inclusivo, e é interessante dizer que a editora CEDU ela tem estado atenta a esse movimento, para que outros gêneros textuais também apareçam, e essas expressões da nossa cultura, da ciência, de tudo isso que nos constitui enquanto seres humanos, enquanto sociedade, possam estar representados e imortalizados nessas obras. E aí uma palavra aqui, né, de agradecimento também para as pessoas que trabalham no processo editorial. Às vezes quem envia um artigo ou um capítulo para uma publicação nem tem ideia de como que esse processo ocorre até chegar em um livro. Então tem um processo, como eu citei há pouco, né, de revisão, e aí o papel de quem vai fazer a revisão é ler aquele texto, é procurar adequá-lo às normas que são exigidas por uma leitura acadêmica, se for um texto acadêmico, observar, por exemplo, as implicações, né, artísticas, enfim, se for um texto literário, outras preocupações também são específicas. Depois desse processo de revisão, esse texto pode retornar para quem escreveu, de repente para algum ajuste ou para autorizar a fazer alguma adequação. Depois desse processo de revisão, vem um processo de diagramação, e aí é um processo mais técnico, procedimental. Esse processo envolve o layout de página, editoração de imagem, posicionamento, às vezes tem um gráfico que fica melhor numa página que em outra, então o processo de diagramação também é um processo bem interessante do ponto de vista editorial. Tem uma leitura de prova, então depois que o texto é diagramado, é feita uma leitura de prova, essa leitura de prova, vez ou outra, volta para quem escreveu o texto, para dizer, olha, tem coisas aqui que você vai precisar ver, porque na diagramação isso apareceu e a gente precisa resolver. Então é interessante pensar que depois da escrita, né, há uma revisão, há uma diagramação, leitura de prova e, por fim, o texto impresso, que é esse que geralmente a gente lê, né? Mas a editora CEDU também tem espaço para publicação digital, e é o chamado e-book, né, um livro eletrônico. E a gente tem públicos bem diferentes. Eu não quero aqui fazer menção a um em detrimento de outro, mas dizer que hoje a gente precisa ter acesso à leitura naquele formato que ela está disponível. Então eu venho, né, de uma formação muito mais voltada para a leitura de um livro físico, mas também não tenho nenhum problema de ler um livro digital. Quem gosta de anotar, fazer as suas observações,
O livro digital também permite fazer isso, né? A gente tem equipamentos, dispositivos que a gente pode utilizar e colocar lá os nossos balãozinhos, as nossas marcas, ou imprimir mesmo o texto, se for esse o caso, e aí com todo o cuidado também em relação à proteção do meio ambiente. Essas possibilidades todas existem para que as pessoas possam ter acesso. Então, aqui não fica a aposta por um ou outro, mas dizendo que é importante que uma editora do porte da Facedu, ela esteja atenta a este movimento e, ao mesmo tempo, facilitando o processo de chegada dessas possibilidades mesmo de publicação, para que cada vez mais as pessoas possam ter nesse espaço um lugar seu para trazer contribuições e serem eternizadas a partir da escrita. A experiência que eu tenho tido com as academias de letras são experiências assim também muito interessantes. E vez ou outra eu vejo publicação, por exemplo, de poesia, um conto, né, escrito por crianças de 9, 10 anos, né, crianças que de repente estão ali começando, né, o seu processo criativo e recebem esse convite, né, tem ali essa oportunidade e agarram essa oportunidade, estão lá publicando, dando autógrafos. E eu faço, geralmente nesses eventos, eu faço questão de olhar para os pais, né, para as mães, e eu vejo o quanto que é empolgante, o brilho nos olhos ali, né, de quem está vivenciando uma cena como essa, que é uma criança de 9, 10 anos escrevendo uma poesia, escrevendo um poema e publicando o seu texto. Então, a leitura pode sim, né, ser utilizada como uma estratégia, eu diria que política, mas também de transformação social no sentido mais amplo. Porque aquilo que a gente escreve, as preocupações que nos acometem, né, e como que a gente vivencia a nossa experiência aqui, pode ser compartilhada com outras pessoas e essa troca é sempre muito importante. Então, queria daqui, né, agradecer e fazer menção especial aqui a toda a equipe que trabalha nos bastidores, né? Eu sei que um trabalho como esse é feito com empenho e é uma equipe que nem sempre aparece, mas faço questão de destacar aqui a coordenação do professor Emanuel, da Edilane, aqui coordenadora do curso de pedagogia, da secretaria com a Milena, representando aí todo o apoio de secretaria, e ao Eliseu Vitor, que são essa dupla, né, incansável, e tem dado um apoio técnico aqui para todos os eventos com os quais eu participo. Então, daqui fica essa palavra, né, de agradecimento e de reconhecimento. Assim como na publicação de um livro, existe toda uma equipe que aparece aqui, ó, que a gente às vezes nem lê, né? Conselho editorial, ficha catalográfica, tem muitos nomes aqui que nem sempre são os nomes dos autores. Mas essas pessoas também precisam ser reconhecidas porque o trabalho editorial é um trabalho sempre muito pesado, né? E que depende aí de muito esforço, de muitas mãos, né? E um agradecimento à bibliotecária também, que é um trabalho indispensável, porque o livro precisa ter uma ficha catalográfica e todo esse trabalho de tratamento, de normalização, é feito com acompanhamento da profissional bibliotecária ou do bibliotecário. Então fica daqui também esse reconhecimento e esse encontro é muito importante, porque muitas pessoas que compram o livro não têm muitas vezes acesso às informações que são fundamentais para que o livro possa existir, além dos direitos autorais. E aí, para encerrar, eu deixo só uma reflexão, como a gente está falando de escrita, né, e eu falei de inteligência artificial, a editora Sedu também tem uma preocupação muito grande na questão da proteção do direito autoral e contra o plágio, que é uma questão que nos assombra, né, além de ter aspectos criminais, tem questões também éticas, né, que é pegar um texto que não é seu e publicar como se fosse seu. Então, para além de tudo isso que eu já falei aqui, né, da complexidade que é ler, que é escrever, a gente ainda precisa também atentar para as questões de copyright, é um termo em inglês para dizer direito autoral, que todo autor e toda autora precisa ter, e esses direitos autorais que são destinados aqui através da editora também precisam ser preservados, e a editora tem uma atenção importante em relação ao plágio. Essa também é uma observação do Conselho Editorial, do qual eu tenho a honra também de participar. Professora Edilane, alguma observação, algum comentário? Fica à vontade. Sim, sim. Nós que agradecemos a sua presença aqui, esse momento, e a possibilidade de todos nós podermos beber dessa fonte rica de conhecimentos que você nos trouxe nesse momento. Agradecemos também a todos que estão nos acompanhando, né?
E deixamos aqui escrever e eternizar, né? Como bem o professor trouxe para nós. Então, a gente convida a cada um de vocês para se dedicarem um pouco mais à escrita, porque a partir daí nós poderemos deixar registros para outras gerações, outras sociedades que virão, né, em seguida a nossa. Então, nós agradecemos o momento e logo mais, dentro em breve, estaremos novamente aqui com vocês, com o Encontro com o Escritor, com outro convidado. Obrigada, professor, e obrigada a todos. Muito obrigado e até breve.